A gente vai começar a discorrer um caso clínico e, ao longo do caso clínico, virão algumas perguntas. E a gente vai ter dois times grandiosos. De modo geral, eu já adianto, a gente não tem uma resposta certa e uma resposta errada. O que vai valer aqui vai ser a argumentação. Então, eles vão ter que apitar o gongo aqui, que vai ser isso aqui. Quem for mais rápido vai responder. E eles vão argumentar. Eu já vou dar as duas opções de resposta. E o que eles vão precisar fazer, quem ganhar, quem falar primeiro, eles vão defender o ponto de vista deles. A questão é que o grupo que não conseguiu pegar, ele vai ter que defender o outro ponto de vista, ainda que ele discorde. Então, são vocês que vão julgar quem argumenta melhor. Como eu falei, não tem exatamente uma resposta certa e uma errada, tá? Mas quem argumentar melhor vai ganhar o ponto de vocês. Primeiro, eu vou dizer, escolha uma pessoa de cada grupo para tocar o sino. Que quem vai ser o mais rápido, entendeu? Que a ideia é, aí cada um se disponha como quiser para tocar o sino. E aqui eu quero apresentar os times. Então, vamos lá. O time A, nós temos o Dr. Manuel Rodrigues, cirurgião oncológico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, preceptor das residências em cirurgia geral, no Barão de Lucena, e de cirurgia oncológica no IMIP, com atuação como cirurgião oncológico na Rede Dó e na COP. Doutora Ana Carolina Branco, oncologista clínica com atuação no Grupo Oncoclínicas, no Hospital do Câncer de Pernambuco e no Barão de Lucena. Ela é mestre em Genética e Biologia Molecular pela UFPE e pesquisadora clínica no Grupo Oncoclínicas e Hospital do Câncer de Pernambuco. Doutora Carolina Valença, mestre em tocoginecologia pela FCM-UPE e doutoranda em Ciências da Saúde pela UFRN. Ela é especialista pela Febrasgo AMB, com qualificação em PTGI, colposcopia, e em infecções sexualmente transmissíveis. Atua como preceptora do ambulatório de PTGI do CISAM e é secretária-geral da SOGOP. E doutora Luciana Câmara, médica especialista em cirurgia oncológica, graduada em medicina pela UPE e com residência na área pelo INCA, atua como preceptora da residência médica no IMIP, Hospital do Câncer de Pernambuco, integra o Grupo RICO, do Real Hospital Português, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E a doutora Suzane Procópio, médica radioterapeuta com atuação no RHP, no IMIP e no OC, é membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e Sociedade Brasileira de Radiocirurgia. Eu queria uma salva de palmas para o time A. Agora, time B. Time B. Dr. Thales Batista, doutor em Oncologia e cirurgião do RICO, professor do Departamento de Cirurgia da UFPE. Doutora Carolina Patriota, oncologista clínica com atuação no Grupo Oncoclínicas e no Hospital Barão de Lucena, mestre em Ciências da Saúde pela UPE. Doutora Cíntia Comuro, médica ginecologista com residência em gineco-obstetrícia pelo IMIP, mestranda em Educação para o Ensino na área de saúde pela FPS, coordenadora do ambulatório da mulher do IMIP, preceptora da residência médica em ginecologia e obstetrícia da instituição, integrante da equipe técnica de saúde da mulher da Prefeitura de Recife. Doutora Márcia Lucena, cirurgiã oncológica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, preceptora da residência médica em cirurgia oncológica do Centro de Oncologia do UOC, com atuação na Rede DOR e na Oncos, Clínica de Oncologia, e integrante do Grupo EVA. E Dr. Felipe Coelho, médico graduado pela UFPE, com residência em radioterapia pelo IMIP, membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e atua como radio-oncologista no UOC, Radioterapia da Oncoclínicas, em Recife, onde também é responsável técnico. Palmas para o time B. Então, todo mundo entendeu? Alguma dúvida dos participantes sobre a regra do jogo? Então, vamos lá. A gente vai começar a discutir um caso clínico, tá?
Uma paciente, pessoal, de 37 anos, gesta 1 para 1, sem comorbidades relevantes, não vacinada, baixo nível socioeconômico, com um histórico irregular de rastreamento e de acompanhamento. Ela vem com uma queixa para o consultório de corrimento vaginal intermitente há 6 meses e sangramento pós-coito recente. No exame físico, que foi o que ela tinha? Ela tinha um último preventivo já há 7 anos, que tinha sido durante a gravidez dela. O resultado não era conhecido, mas foi quando ela relatou que tinha feito. E ela tinha um exame físico como esse, da foto. Tinha uma citologia atual com uma lesão de alto grau. E na colposcopia foi descrita uma lesão acetobranca. Calma que não é a pergunta ainda do teste, mas eu queria só, se vocês querem comentar, aqui algum exame adicional? Veja só, do ponto de vista epidemiológico, aí você vê que tem uma citologia de lesão de alto grau e o rastreio nosso mudou, né, de forma quase que oficial, porque eu só posso dizer que é oficial quando a gente estiver na prática, né, doutora Jurema, de forma universal, o rastreio com teste DNA HPV, né, que aí provavelmente essa paciente deveria ter um HPV de alto risco. E aí, se a gente pensar do ponto de vista de prognóstico, mesmo que ela já tenha uma citologia de lesão de alto grau, uma colposcopia, lesão acetobranca, mas aí não especifica o grau de acetobranqueamento. Você só tem isso, essa é a informação que mas tem. aí, já botando ali, mandaram a foto para mim, então eu vejo que é um acetobranqueamento até moderado, com os bordos bem delimitados, então essa colposcopia aí sugere uma lesão de alto grau. Então, veja, não vai mudar a conduta se eu tiver um teste DNA HPV para essa paciente, que seria o tratamento excisional, né, com margens livres. A quiséria de zona de transformação, preferencialmente por cirurgia de alta frequência, porque o calor estimularia a imunidade. Calma. Mas aí o teste DNA HPV para essa Calma. paciente, se vier um HPV de alto risco... Calma. Ela tem um HPV positivo, um positivo para o 16, tá? Posso fazer? Uma réplica. Não, é somente um comentário em relação a esse resultado que é HSIL, né? A gente não pode definir conduta. Certo. A gente tem que definir biópsia. Perfeito. Então, não seria conduta, biópsia. Ok. Conduta terapêutica, né? Só que o que tem aqui é o seguinte. Veja, o caso é o mundo ideal é perfeito, mas o que você vai ter é essa paciente com um histórico de vida irregular, de acompanhamento irregular, paciente jovem, não vacinada, com esse rastreio irregular, já com uma lesão de alto grau, uma lesão colposcópica, digamos, extensa. Eu vou perguntar. Então, agora vai valer, certo? Como proceder nesse momento? Valendo! Quando eu puder responder, diga. Grupo A vai responder a primeira pergunta. Lesão colposcópica extensa. Tamanho não é documento, né? Para a gente não levar isso em consideração. Mas, já que eu tenho uma lesão colposcópica, aí você pode passar para a sua pergunta. Espera aí, primeiro você defina qual é a opção da sua resposta. Você vai fazer esse exame imediato com o CAF para definir tratamento. Eu posso fazer, o grupo A. neste caso... Você escolha uma. Escolha uma. Eu posso fazer, neste caso... Deixa eu responder, minha gente, tem calma. Não é uma opção A ou B que eu tenho que escolher, Carla. Escolha uma. Pronto. Eu posso fazer, neste caso, se eu não tenho lesão, não vai mudar, já que eu tenho tudo casadinho. Se eu quiser partir para uma excisão imediata, o ver e tratar, eu posso. É a sua opção. Vamos dar essa opção. O grupo B, depois, ele vai argumentar sobre a opção B. Mas eu posso argumentar porque eu escolhi a A? Sim, é por isso. Posso? Pronto. Exatamente. Porque, veja só, primeiro, eu preciso definir a conduta se ela só tem uma lesão de alto grau ou não. Só uma coisa. Prestem atenção que são vocês que vão definir, tá? Quem ganha o ponto. Veja só, a paciente já existe uma citologia favorecendo uma lesão de alto grau, né? Porque a citologia ela favorece uma lesão de alto grau, não fecha diagnóstico. Eu tenho uma lesão colposcópica que me mostra que a paciente tem característica de lesão de alto grau. Então, por que eu posso partir, nesse caso, indicando uma excisão imediata? Porque aí eu tiro toda a lesão, que a intenção é tratar,
certo? E excluir a possibilidade de invasão. Então, eu resumo a vida da paciente, porque abrevia o tempo de tratamento se há uma concordância. O que eu quero naquela lesão, naquela citologia, porque se eu fizer uma biópsia... Não. Agora o grupo B vai discorrer sobre essa possibilidade. Será que não é melhor fazer logo uma biópsia antes de definir qualquer tratamento? Eu diria que ainda tinha uma opção C. Aí, mas vou dizer primeiro a opção B, né? Uma biópsia dirigida e investigar canal, pensando também porque essa paciente tem uma lesão, né, extensa na colposcopia. E eu diria ainda que podia ser uma conização investigativa também, já que na citologia tem uma lesão de alto grau, é HPV 16, que tem muita associação com câncer de colo de útero, né? 70% dos cânceres é HPV 16 e 18. E eu diria que a opção B ou conização investigativa. Outro detalhe em relação à biópsia dirigida é porque a gente vai biopsiar, veja, é uma área extensa, se mostrar a foto de antes, é uma área bem extensa, então a biópsia dirigida é o que tem a melhor visão de você achar a melhor área para realizar a biópsia, porque tamanho não é documento, mas a gente, com a biópsia dirigida, a gente vai ter exatamente o alvo de onde a gente quer biopsiar melhor. Então, a biópsia dirigida seria, para mim, a melhor opção. Mas se a gente faz o CAF, a gente já tira tudo, então não precisa nem fazer biópsia dirigida. Tá bom. Mas aí o diagnóstico antes da ainda tem um conduta é o porém. ideal. Corre o risco de o viés do colposcopista não biopsiar a área pior da lesão. Aí o que é que vai acontecer? Vai haver o diagnóstico chamado discordância citohistológica. Mas aí porque quando a é citologia ruim é o alto grau. colposcopista? Pode, sei lá. Tá bom, ok. Vocês já Pode ser. puseram E outra as coisa, as argumentações de vocês. Nas suas mãos, Um parêntese. Quem define o cone, que, na verdade, o cone é uma nomenclatura que a gente não usa mais, é um EZT tipo 3, ou seja, aquela quando a JEC não é visível, que aí você precisa tirar aquele chapéu cônico. Quem define a extensão da lesão, da retirada, todos os tratamentos excisionais hoje é exéresis da zona de transformação. Ponto. Tipo 1, 2 ou 3. A depender das características da lesão, se é JEC visível, não visível. Então, assim, a extensão por si só não é o que indica uma EZT tipo 3, mas sim a localização da JEC, se há comprometimento, sinais de comprometimento de criptas glandulares, tudo isso. Se a gente Aqui não pode mais falar, viu? Se a gente pular a etapa da colposcopia com a biópsia dirigida, a gente vai estar pulando uma semiologia do caso. Certo. Não. Opa. Já que a gente tem que argumentar, deixa a gente fazer nosso serviço. Calma, eu agora vou até determinar tempo para cada uma das respostas. Para vocês, pessoal, vocês entendem? Ouviram? E o que vocês acham? Você tem uma paciente jovem, não vacinada, que tem uma lesão bem clara na colposcopia, tem um HPV de alto risco. O que vocês acham do que foi dito aqui, que seria uma melhor abordagem para ela? Ponto para o grupo 1. Tá A, aqui é 1 e A, mas tá bom, vamos lá. Só que ela foi uma biópsia. Porque dá para fazer na hora. Calma. Mas não fez. Ela fez uma biópsia, que confirmou um adenocarcinoma invasivo P16 positivo com invasão vasculolinfática. A ressonância dessa paciente, ela tinha uma lesão de 2 centímetros, sem comprometimento, mão na cabeça, sem comprometimento parametrial ou linfonodal, sem outros achados de imagem de exames da imagem. Pergunta: adenocarcinoma de colo de útero 1B2. Como proceder nesse momento? Valendo! Você escolheu qual? Letra A. A. Ok. Aqui precisaria de um outro dado muito importante para o adenocarcinoma, para definir isso aí, que eu acho que é a classificação de Silva, se é um padrão mais agressivo ou menos agressivo. Como eu não tenho isso, eu vou optar por fazer Vai a letra vir no A anátomo patológico. Perfeito. Mas ela não fez uma Fez só amputação, aquela biópsia. dá para ser. Tá. Fez só biópsia, né? Fez só biópsia. Tá. Mas, de todo modo, a Opção minha A tendência para é essa. você. A. Tá.
Vocês têm a opção B. Eu vou passar para o cirurgião, mas eu vou abrir um parêntese. Aquela lesão colposcópica não é sugestiva de adeno. E o HPV é 16, que está mais relacionado a escamoso. Então, assim, a gente Aí, suspeita Carol, mais de ChatGPT. entendeu? Então, assim, do ponto de vista de esclarecer, do ponto técnico, no caso, o que está mais relacionado ao adeno é o 18, né? E o escamoso, o 16. E a lesão colposcópica, ela não tem Não característica de adeno. Mas aí eu vou isso passar para o cirurgião é figura oncológico. ilustrativa. Então, como a gente tem invasão linfovascular, eu acho que a gente entra num critério de alto risco que sugere a gente ir para radical, né? A gente estaria justamente o que a gente discutiu na primeira aula, que era justamente a gente tem que nos ater aos critérios, né? Tá bem na trave. Corretos, está na trave, mas tem invasão, não dá para extrapolar para todo mundo. O que eu acho mais interessante é, realmente, eu acho que você tem razão, Thales. A esterectomia simples, ela pode ser indicada, mas nesse caso em específico, a gente não indicaria, faria uma radical. Porque 2 é o limite de uma avaliação, enfim, de uma ressonância magnética. A gente não tem como realmente ter a certeza daquilo ali. Além do que, se a gente tivesse feito o cone, a gente saberia a ideal, enfim, o tamanho ideal, o tamanho real do tumor. Então, eu acho que, primeiro, era o cone e agora a esterectomia radical. No shape, a gente tem a estereia simples também bem indicada nesse caso, e até a gente poderia pensar em em preservação de fertilidade das pacientes. Então, não estaria mal indicado, não. Acho que a opção A seria também uma opção para a paciente. Até 2 centímetros a gente pode indicar, sim. Pessoal, votem vocês. Levantem, hein? Levantem, levantem. Foi 1. Foi grupo 1. Olha ali, olha ali. Mas entender essa possibilidade da gente poupar a cirurgia para essas pacientes com doença muito inicial, né? A gente tem uma chance de recidiva que é semelhante a uma cirurgia mais agressiva, com uma menor morbidade, menor retenção urinária, menor incontinência, melhora da qualidade de vida sexual. Então, acho que esse é um estudo importante que rege aí essa conduta com seus pormenores. Mas vamos seguir no caso. Ela foi para uma radical. E aí foi... O que veio? Adenocarcinoma endocervical, HPV associado, grau 3, infiltrativo difuso, com destruição estromal significativa, com padrão C de Silva. A lesão foi 2,5, porque demorou para autorizar a cirurgia. 50% da espessura do estroma cervical, com invasão vascular positiva, paramétros livres, ovário e trompas livres, sem comprometimento linfonodal. A imuno confirmou um P16, receptor de estrógeno negativo e KI67 de 70%. Então, apostos. Então, vamos lá. Paciente com adenocarcinoma, colo de útero, 1B2, submetido a uma esterectomia radical com BLS, com tumor de 2,5, grau 3, invasão vascular positiva, invasão estromal de 50% e padrão de Silva C. Pergunta. Valendo. Como proceder nesse momento? Opção A, observação, já que ela não tem nenhum critério de adjuvância. Então, A. Ou opção B, rádio com ou sem quimioterapia. Tá? Então, ela é um B2, né, em si. Né? Ela é um risco intermediário, porque se a gente for pelos critérios de Silva C, ela teria indicação, né? Paulo Silva, ele colocou como os adenocarcinomas com essa invasão. O Silva C, ele teria indicação de radioterapia por conta do risco aumentado, né, de recidiva, mas pelos velhos critérios de CEDELES, já que tem aí 20 anos, né, a gente ainda se baseia nele, infelizmente, né, porque é o que a gente tem. Ele seria também um risco intermediário e teria indicação de fazer radioterapia adjuvante pela invasão angiolinfática positiva, a invasão estromal aí até 2/3, né?
com um tumor maior que 2 centímetros. Né? Então, ela teria, sim, indicação, apesar que a gente sabe que tudo mudou, né, em si, com relação à ressonância multiparamétrica, a patologia é outra, né, toda uma tecnologia diferente. Os estudos, as meta-análises tentando fazer essa diferenciação ainda. A gente sabe que adenocarcinoma é diferente de SEC, né, então poderia ter alguns outros critérios hoje, né, que a gente pudesse não indicar, mas no momento ainda, né, o que a gente tem de robusto ainda é o GOG 92, então a nossa conduta ainda deve ser baseada nisso, né, apesar que a gente sabe que para adenocarcinomas, tamanho é melhor do que invasão estromal, né, fala mais como critério de mau prognóstico, mas ela também tem um segundo, que é a invasão angiolinfática. Invasão angiolinfática, que também é ruim. E já que vocês escolheram essa opção, faria químio ou não? Está lá mais ou menos químio? Então, eu não sou oncologista, não vou deixar para a Carol, mas só para lembrar que a gente tem os critérios Beyond Sedlis, né? Que a gente estratifica todos os riscos desse paciente para uma recidiva. Então, ela tem vários riscos. G3, adenocarcinoma, invasão angiolinfática, padrão Silva C, enfim. Então, se estratificar, realmente, ela iria para a quimio e radioterapia. Acrescentando a minha parte, né, de adicionar a quimioterapia em concomitância com a radioterapia, paciente extremamente jovem, com muitos critérios de risco, paciente só pelo fato de ser um B2, ela já tem um prognóstico pior, então a gente sabe que a adição de quimioterapia em concomitância com a rádio, a gente melhora intervalo livre de recorrência, então para essa paciente que ainda tem muitos anos de vida pela frente, a gente espera entregar o melhor tratamento para ela, então definitivamente faria quimio associada à radiocisplatina. Então, opção 2 para vocês, né? E vocês? Vamos lá, vamos defender a observação, né? Vamos lá, critério de Sedlis, um trabalho feito em 1999, né? Um trabalho antiquíssimo, né? Antiquíssimo. Olha o etarismo na resposta. Que modificou muita coisa de lá para cá, né? A parte cirúrgica, a parte de diagnóstica, as drogas, tudo exatamente. A paciente também tem que ser abordada para saber se ela se aceita ser submetida à radioterapia, à quimioterapia. A gente não pode esquecer dessas opções, né? Tem que conversar bastante com a paciente. Para você ver, critérios de Silva. Silva é um brasileiro que... Estados Unidos, no primeiro mundo, não tem trabalhos, quase não tem trabalho de colo uterino, porque é um pouco prevalente. Então, tiveram que procurar o sobrenome mais prevalente nas brasileiras para critério de Silva. Então, assim, é uma coisa meio complexa para a gente. Com relação a quimio e rádio, acho que é uma uniformidade oferecer para o alto risco, né? Então, a paciente não tem acometimento linfonodal, não tem imagens positivas e não tem invasão de paramétrio. Então, acho que a radioquimioterapia ela é uma opção certeira nesse risco. A paciente é um risco intermediário. E a gente sabe que o risco intermediário, os critérios de Sedlis, não são uniformes também para todo esse grupo. Então, para oferecer a radioterapia, a gente tem que deixar a paciente bem ciente com relação ao ganho de recorrência de recidiva de doença, progressão, mas a gente não tem ganho de sobrevida global. Então, isso eu acho que é um ponto a ser relatado para a paciente, até porque a trimodalidade ela traz muita toxicidade que não é fácil de manejar, né? Só uma coisa, vocês fecharam critérios de risco intermediário para ela? Ela tem invasão. Ela tem menos de 2/3. Então, a radioquímio, ela é para o paciente de alto risco. Então, essa paciente de um risco intermediário, a gente tem que observar e conversar com a paciente, né? Então, a gente vai diminuir a recidiva local, e recidiva de progressão, mas não há ganho de sobrevida global. Então, são estudos já antigos e a gente precisa colocar para a paciente também, né, a possibilidade, até porque ela está num cenário de trimodalidade. Ela foi operada e vai fazer químio e radioadjuvante. Então, a toxicidade ela tem que ser bem discutida com a paciente também, tem que deixar bem claro para ela. E aí, pessoal? Grupo 2 ganhou, ponto. Felipe já tinha falado aqui, e assim, é um estudo extremamente antigo,
que a gente evoluiu muito na seleção de pacientes. Você não é do grupo, não. No final você pode. Mas é um estudo que a seleção de pacientes foi muito distante do que é feito hoje, né? A avaliação era clínica, uma proporção não desprezível de pacientes tinham tumores acima de 4 centímetros. E esse estudo conseguiu mostrar uma redução do risco de recorrência, sim, mas mesmo depois da atualização, não tem ganho de sobrevida global, né? Então, mesmo a radioterapia, ela não deu ganho de sobrevida global. Mas talvez a maior limitação dele hoje seja que ele não aborda os fatores prognósticos que a gente viu depois disso, né? Que a gente evoluiu. Se, por um lado, de fato, talvez uma grande parte dessas pacientes nem precise nem de químio, nem de rádio, nem de nada, talvez tenha um outro grupo que, sim, precisa de um tratamento mais intensivo, que a gente ainda não sabe selecionar esses pacientes. Essa não vale ponto, tá? Essa não vale ponto. Essa paciente foi para o segmento, ela não fez tratamento adjuvante. E alguém vê indicação de vacinação? Total. Minimamente, qual é a idade dela? 37. Minimamente é HPV-4, se ela não tiver condição de fazer HPV-9, né? Primeiro que o câncer dela foi de um HPV que está contido na vacina. Então, o anticorpo produzido pela vacina, anticorpo neutralizante, pode diminuir, sim, a chance de novas lesões HPV associadas por esse tipo que ela já tem, né? E lembrar também que quando a gente vacina, a gente produz anticorpo que como o HPV não tem viremia, não produz essa quantidade de anticorpo que a vacina produz. Então, protege também os outros sítios, né? Vulva, vagina, canal anal e cabeça e pescoço, que esse mesmo HPV também pode dar lesões, né? Independente de ser câncer relacionado ao HPV, a gente tem que lembrar que os nossos pacientes oncológicos, eles são imunossuprimidos. Então, lembrar da indicação de vacinação também para os outros tumores também, né? Perfeito, Carol. E TRH? Paciente jovem, ela fez salpingoforectomia junto da esterectomia. Total. Adeno de colo não contraindica TRH, ao contrário, quanto mais cedo for introduzida, melhor para a paciente poder ter toda a prevenção relacionada pelo hipoestrogenismo precoce, né? Olá, Cíntia. Paciente jovem e câncer de colo de útero, né? Não é estrógeno dependente, então total indicação, né? Pensando a mortalidade da deficiência, né, estrogênica a longo prazo. Passaram-se os anos, não, muito não. Após 1 ano e 4 meses, sangramento vaginal durante a relação sexual. Então, ela fez uma ressonância da pelve com essa. 1 ano depois, 1 ano e 4 meses depois, ela teve sangramento vaginal, fez uma ressonância de pelve, que tinha uma lesão em cúpula vaginal de 3,7, linfonodos pequenininhos, e aí foi feito um PET. Nesse PET tinha uma lesão em cúpula de 3,8, captação em linfonodo ilíaco interno direito, ilíaco comum, sem outras lesões da distância. Mão na cabeça, hein? Mão na cabeça. Eu acho que essa... É isso. Vamos lá. Valendo! Paciente com uma recidiva pélvica de adenocarcinoma de colo do útero, lesão central, com acometimento linfonodal. A pergunta é, opção A, químio de indução seguido de químio e rádio. Isso. E opção B, químio e rádio associada à imunoterapia. Exame físico, fizeram a biópsia e confirmaram como adenocarcinoma. Era adeno. Então, veja bem. Tá mutuando. Então, vamos lá. Paciente teve uma recidiva pélvica depois de uma cirurgia, inicialmente. Teve essa recidiva pélvica, uma lesão central com comprometimento linfonodal, biopsiada no exame físico, foi biopsiado e confirmou adenocarcinoma. Vocês ganharam a chance de responder primeiro. Qual a sua opção? Vê só, Carla. Ela é uma recidiva, né? Então, não é o tratamento da doença inicial. A opção A seria quimio de indução, seguida aos moldes do Interlace, né? E o B, do quimio rádio associado à imuno. Então,
As pacientes eram diagnóstico de novo, né? Assim, as pacientes dos estudos não eram recaídas. Então, para ela, eu sei que não tem opção C, eu vou ter que escolher. Mas para ela seria uma paciente não irradiou fazer quimio e rádio de resgate. Se a gente fizer esse paralelo aí das opções, eu escolheria a opção B, que é uma paciente que tem acometimento linfonodal, uma doença mais avançada, que entraria aí nos critérios do A18, pensando nisso. Mas, assim, é uma recidiva, eu pensaria mais como o padrão de tratamento de quimio e rádio de resgate, que é uma área que não foi irradiada ainda, né? A paciente estava em segmento, operou e ficou em segmento. Então, sua resposta seria a Das B, duas né? opções, a letra B. Tá bom. E vocês? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa paciente provavelmente está no SUS, né? Uma paciente com baixo nível socioeconômico, então a gente tem o que a gente tem para hoje, né? Então, a paciente que ela não vai ter acesso à imunoterapia, ela teria que judicializar e com isso a gente perderia tempo e com isso a paciente está com dor, está sangrando, a doença avançaria. Então, quimioterapia de indução aos moldes do Interlace ajudaria no controle local. Ela tem uma doença de 3,8 centímetros, ela está sofrida, né? Então, a gente precisa controlar sintomas e consolidar com o que a gente teria de melhor para ela, que, né, se tivesse sido escolhido na opção anterior a radioterapia, talvez a gente não estivesse lidando com isso agora. Eu lembro que no Interlace, a paciente com 1 semana deveria iniciar a radioterapia, amiga. Então, assim, no SUS, o Interlace não é factível. Eu já vou ter mandado a paciente previamente, ela vai ter feito o planejamento com as minhas Onde está fila de zerado? Ana Luísa Alô, zerada. Hospital Barão de Lucena, onde é que está zerada a fila? Eu ia ligar para a Suzane, para a Robertinha. A fila de Ana está zerada, eu ouvi dizer. De rádio. Brincadeiras Então, à acho que parte, não assim, vai. o padrão de tratamento é quimio e rádio, e uma das ressalvas de fazer QT de indução é realmente a gente não atrasar o tratamento definitivo com quimio e rádio. Então, isso tem que ser levado em consideração também. A paciente está sangrando, então eu acho que é urgente, independente do acometimento linfonodal, começar com radioterapia. E aí, pessoal? Argumenta... como é que eu... É o argumento, né? Não, é o grupo. É o argumento, é o grupo. É o grupo, é o grupo. Eita, temos um empate. Temos um empate. Não. Agora, esse ponto vai para cá, para o 2. Está 2-2. Só para trazer um pouquinho. Então, o que a gente está discutindo é uma recidiva. Uma vez diagnosticada a recidiva, como o Carol bem abordou, a gente precisava ter esse diagnóstico, né? A gente tem 2 estudos que, na verdade, como foi colocado, não contemplam 2 estudos idealizados para tratamento primário de doença localmente avançada. Eu acho que, na nossa prática, uma paciente como essa, a gente iria abordar como uma doença... ia fazer resgate com quimio e rádio e ia agregar um desses 2 dados. Eu acho que as 2 estão certas, cada uma em seu cenário, né? Aqui eu trouxe só o dado do A18, com um ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. O Interlace também é um dado que tem ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas o que eu destaco é que são 2 estudos com populações diferentes, e não dá para a gente ficar dizendo eu vou fazer um ou fazer outro, basicamente só pela indicação. A gente precisa ver exatamente os critérios de inclusão de cada um e para quem dá o melhor tratamento, mesmo no cenário ideal, onde onde a gente tem acesso a tudo, né? Então, tem uma última pergunta para o desempate. Mão na cabeça, valendo! Pessoal, essa é uma pergunta independente. O caso foi lá, ela estava no privado, ela conseguiu fazer a imunoterapia dela e seguiu. Tá bem. Aqui é outra, viu? Aqui é uma mulher de 32 anos, não vacinada previamente, com diagnóstico de NIC2, tratada por conização, com margens livres e em segmento. Procure orientação sobre vacinação contra HPV. Lembrem-se, quem pega primeiro tem direito de... E a outra vai ter que argumentar o contrário. Eu acho que eu até dei uma ajudinha nessa pergunta. Qual a melhor conduta? Conduta A, não indicar vacinação. Conduta B, indicar vacinação contra HPV.
indicar a vacinação contra o HPV alternativa B, com possível redução de novas infecções e recorrências, e vacinar até porque ela não foi vacinada, né, independente da vacinação, até pela própria idade, basicamente para cumprir o calendário vacinal mínimo de vacinação dos 9 aos 45 anos. Eu entendo que essa defesa é bem difícil, mas a vacinação para HPV nesse cenário, ele realmente reduz o nível de recorrência de NIC2, de novos eventos, mas a gente tem que lembrar que esses dados, a maioria são de estudos observacionais, não são randomizados, muitos trials randomizados. Então, é sério, gente. Então, a gente tem que contabilizar isso na decisão. E, realmente, o impacto maior é na paciente que não começou a vida sexual ativa. Mas a gente pode conversar com a paciente dizendo que realmente assim, reduz NIC2. Mas os estudos não são grandes trials randomizados com N muito importante, né? Mas é isso. A vacinação antes da atividade sexual é importante por 2 motivos. Primeiro, porque pega a paciente adolescente quando produz mais anticorpos. Não é à toa que até os 20 anos a gente precisa de menos dose de vacinas para ter uma quantidade eficaz de anticorpos. E também tem a questão da não exposição ao HPV. Tá? Mas, levando em consideração que a vacina produz anticorpos neutralizantes, ou seja, se o vírus está por ali, mas que o DNA não entrou na célula, o anticorpo produzido pela vacina, mesmo naquelas pacientes que já tiveram o vírus ou já tiveram a doença, ele é capaz de neutralizar. Por isso que a vacinação para pacientes que já tiveram doença de colo de útero não consegue prevenir 100%. Reduz em torno de 50% a 58%, de acordo com a literatura, justamente porque só neutraliza os anticorpos que ainda não tiveram o DNA introduzido nas células, né? E também você, por essa paciente ter tido NIC2, você consegue prevenir cânceres não colo de útero, né? Como eu já falei anteriormente, essa paciente tem a opção de se vacinar, né? E Só um cabeça adendo, e pescoço, né? colo Agora, vagina, do ponto de vista canal de anal. ensaio clínico randomizado, a gente Duplo cego. cai num limbo, né? Recentemente a gente teve a ESGO e um dos trabalhos que realmente chamou mais atenção foi o ensaio clínico nesse contexto de prevenção de recorrência nesse padrão de doença não invasiva. Acho que no contexto geral, o ganho geral vai ser importante, mas o trabalho foi negativo. Eu não vou lembrar aqui os detalhes todos para dar, porque não foi publicado. Mas... Não, tudo bem. Mas vamos ainda, para eu queria só completar que, nesse contexto, recentemente está aprovado em nota técnica que esse grupo da lesão de alto grau não era incluso no programa do PNI para tomar vacina, além do que já é liberado para adolescente. E agora as pacientes de lesão de alto grau, elas têm também direito, dos 9 aos 45 anos, a vacina minimamente HPV-4 no SUS. E não precisa ser no CRIE, ao contrário de outros grupos especiais. Isso que eu estou dizendo também está na nota técnica. Então, a rigor, uma prescrição com o CID informando a doença de alto grau do colo do útero, ela pode ter acesso minimamente. E ainda vou dizer outra coisa complementar, que talvez muitos aqui não saibam, mas paciente de consultório que tem acesso a 9 ainda é uma dúvida extremamente frequente, né? Que algumas pessoas estão tomando a HPV-4 e depois vão tomar a 9, achando que vai ampliar a proteção, inclusive contra aqueles 4, o que não é verdade. Quando a gente faz a HPV-4, para depois fazer a 9, aqueles 4, eles soroconvertem matematicamente menos anticorpos quando você dá a 9 depois. Por isso que existe uma campanha grande da Sociedade Brasileira de Pediatria e de imunizações para aquela paciente que pode dar diretamente a 9. Outra coisa, vacina HPV-9 não completa esquema de vacina HPV-4. Tá? Apesar de ambas serem vacinas contra o HPV, são vacinas com coberturas diferentes. Então, elas não são, como a gente diz, vacinação intercambiáveis. Né? Então, por quê? Porque antigamente, quando o SUS oferecia uma vacina e eram 2 ou 3, o que é que acontecia? A mãezinha ia lá, dava uma ao adolescente no SUS e depois pagava para completar o esquema padrão ouro no privado. E isso não pode acontecer, tá certo? Porque não são. E aqueles que já tomaram 1 ou 2 doses da vacina, ou até mesmo 3,
da vacina HPV-4, porque na época não existia a 9. O intervalo mínimo é de 2 meses, se a paciente tomou uma dose para poder começar o esquema com a 9. E, no máximo, se tomou as 3 doses, depois de 1 ano já poderia começar o esquema com a HPV-9. Excelente. Isso é informação importante, pessoal. Vocês querem dar o prêmio de primeiro lugar a quem? Eita. É a argumentação. Eu estou perguntando qual é o voto de vocês pela argumentação. Carlinhos, você devia ter colocado um que os dois Não eram era factíveis desempate. Eu queria outra pergunta. Essa daí foi pau. Então, a culpa foi de Thales. Pessoal, o grupo 1 foi o vencedor. Obrigada.